Galera, é o seguinte, do que vocês acham que o Xbox Series S é capaz? Essa é a pergunta que eu quero levantar nesse vídeo e que provavelmente vai abrir margem pra gente trazer outros diversos temas para abrir nossos olhos para observar o console ao longo de sua vida útil e assim determinar se vale a pena comprar um Series S. E é claro que ao mesmo tempo que a gente faz isso, é sempre bom ter a consciência de que essa é a plataforma mais barata de nova geração e que por isso, além dela abranger um público mais aberto e menos exigente, suas configurações de hardware são reduzidas. Mas ao olharmos esse último ponto, existe um fator de extrema importância que precisamos ter em mente na hora de avaliar o desempenho do Series S em um jogo, que nesse caso é a tecnologia utilizada nele. Afinal, não adianta focar no hardware e esquecer dessa parte. De fato, em números não temos muito poder bruto. O console tem apenas 4 teraflops de poder calculado, porém se olharmos para a tecnologia utilizada aqui, vamos encontrar a RDNA 2, que é o que se tem de mais recente no mercado até então. E isso proporciona uma maior eficácia no uso desses 4 teraflops, além de dar acesso a novos efeitos visuais, como o próprio Ray Tracing. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? É simples, é que a partir disso a gente já pode lembrar de algumas responsabilidades que o console assumiu, e dentre elas podemos citar a capacidade de reproduzir o Ray Tracing e altas taxas de quadros por segundo na performance dos games. Esses são basicamente os requisitos mínimos que devemos esperar de um jogo na plataforma mais barata da Microsoft, e não, elementos como altas resoluções ou texturas extremamente bem definidas como no padrão do Series X não são pontos que devem ser almejados aqui, a proposta é completamente diferente. Primeiro que a resolução que o console suporta vai no máximo até 1440p de forma nativa, onde ele pode usar um upscaling que eu diria que é até bem competente para poder chegar ao 4K. E segundo que se a resolução não é alta, não faz sentido tentar trazer texturas que acompanhem isso, porque automaticamente a visualização de detalhes diminui, principalmente quando se olha para o padrão atual de resolução dinâmica que muitas desenvolvedoras têm apresentado. Isso no Series S pode ser uma vantagem enorme se bem aplicado. E eu tô falando isso tudo porque esses requisitos mínimos precisam ser sempre considerados pelas empresas e a gente precisa lembrar sempre de observar se eles estão presentes. Afinal, o valor do jogo é o mesmo independente do console. E essa é uma promessa do Series S, é uma responsabilidade que ele assumiu, então a gente tem sempre que esperar. Em outras palavras, Ray Tracing ou um padrão mais alto na performance são itens que não podem ou não deveriam faltar. Só que pode começar a ser um praxe encontrarmos jogos que subestimam o poder da plataforma ou desenvolvedoras que tenham uma certa preguiça de se empenhar mais para poder otimizar o produto final, justamente por usar a desculpa de que esse é um console de custo-benefício e com menos poder bruto. Então sim, essa é uma plataforma mais barata, mas ela tem competência para muita coisa, e a gente já está consciente disso. E é sobre um caso intrigante que eu quero falar hoje para vocês entenderem o ponto desse vídeo. Mas, antes da gente continuar, é claro, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem comigo, vamos falar do Series S e por que ele não pode ser subestimado. Agora que vocês já entenderam a ideia do vídeo, não tem motivo para ficar mantendo segredo. O caso que eu quero trazer hoje para cá especificamente é Dying Light 2 e o seu comportamento no Series S. Mas calma, a gente não vai apenas avaliar o comportamento dele na plataforma, mas também ter dimensão do que os outros jogos fazem aqui, assim como também o que suas outras versões apresentam. Acredito que essa seja uma boa forma de entender por que no Series S, ao menos, ele não entrega o que deveria quando poderia. E diria que a primeira coisa que a gente precisa trazer para os fatos aqui é que se trata de um jogo que teve o PS4 e o Xbox One como plataforma base no seu desenvolvimento. E qual o significado disso? Podemos dizer de maneira bem brusca que se trata de um lançamento cross-gen que ficou restrito para não ter diferenças visuais que comprometam alguma versão, usando teoricamente os consoles mais fortes de nova geração para poder aprimorar alguns detalhes. E olhando as duas eras geracionais lado a lado, acho que fica visível que esse ponto do trabalho foi bem feito ao menos. O jogo se trata de um mundo aberto vasto, com um sistema de vegetação que tem um sistema de física muito bem aplicado e com visuais bem lapidados para cada plataforma. Mas isso a gente já podia esperar, afinal, o game anterior foi extremamente bem portado até para o Nintendo Switch, e além disso, o segundo título ficou em desenvolvimento por 7 anos, dando bastante tempo para trazê-lo em boa forma. O que eu não esperava era que o Xbox Series S fosse ser tratado praticamente da mesma maneira como os consoles base da 8ª geração, não explorando ao menos uma das promessas do console focado nessa nova era. Por isso, convém explicar o que o jogo entrega nesse
desses consoles mais poderosos. Tanto no PS5 como no Series X, temos 3 modos de jogo disponíveis, e se focando no Series X, pra gente falar do mesmo universo e facilitar a base comparativa, existe o modo qualidade, que traz Ray Tracing nas sombras e no Ambient Occlusion para iluminação indireta, operando em 1080p a 30 quadros por segundo. Depois vamos para o modo resolução, que abdica de Ray Tracing, roda em 1944p e tem 30 quadros por segundo como margem também. E por último, o modo Performance, que se foca em 1080p, sem Ray Tracing, porém em 60 quadros por segundo na performance. E quanto a isso, sem problemas. O jogo, mesmo que me pareça não demandar tanto quanto parece, traz diversos modos para a escolha do jogador, o que já é uma das características que vem se tornando cada vez mais predominante nessa nova geração. E no meio desses modos, ele tenta atender todos os gostos, entregando as responsabilidades da nova era, sendo Ray Tracing, a alta resolução no caso dos consoles premium e altas taxas de quadros por segundo. Então ele fez o trabalho dele. Mas é claro que isso que a gente viu é apenas um dos extremos, porque existe o outro lado dessa história, que está na geração anterior. E de cara já adianto, nos consoles base temos 30 quadros por segundo operando em 864p, e nos aprimorados a gente encontra um acréscimo na resolução, em conjunto com uma melhoria na qualidade das texturas para poder acompanhar isso, o que é comum, levando em conta que neles o jogo roda em 1080p. Algo que, por sinal, nós já conversamos no último vídeo abordando o Xbox One X. A premissa que nasceu nesses consoles de trazer mais de um modo para o jogador está ficando cada vez mais exclusiva da nova geração, e o poder dos aprimorados nos cross-gen tem servido apenas para poder escalonar os detalhes focados nos visuais, mantendo a performance em 30 quadros por segundo. Então, com isso, agora sim nós temos uma visão bem ampla do que o jogo consegue fazer no geral, e vamos combinar que os resultados são bem positivos, nos levando a esperar algo tão positivo quanto isso no Series S, mas infelizmente não é o que a gente encontra. Na plataforma de custo-benefício, infelizmente a gente não pode dizer que o jogo foi tratado de uma maneira única como encontramos nos consoles mais caros, o que é estranho, porque essa mais do que qualquer uma deveria ser uma versão com um tratamento ainda mais cuidadoso, tendo em vista que além de ser de nova geração, ela tem muita responsabilidade e expectativa em cima dela por ser custo-benefício apesar disso. Mas podemos dizer que basicamente aqui o jogo roda com qualidade de um console aprimorado de 8ª geração. No Series S, a gente tem 1080p de resolução e o game roda em 30 quadros por segundo com elementos visuais bem próximos de uma configuração média no PC, do mesmo modo que o PS4 Pro e o Xbox One X fazem. O que quer dizer que os 3 modos de jogo disponibilizados para o Series X que a gente mencionou não estão presentes aqui, e mesmo assim o game não se responsabiliza em entregar nada do que a nova geração promete na sua única opção disponibilizada para gameplay. A resolução é dentro do que se espera, mas não temos altas taxas de quadros por segundo e muito menos Ray Tracing. E esse é um ponto que chama a atenção porque existem diversos jogos que são do mesmo segmento e desenvolvidos com o mesmo intuito, que conseguem vender muito bem a ideia que o Series S apresenta, diferente do que Dying Light 2 faz. E a gente não precisa pensar muito não. Sobre os modos de jogo, a gente pode citar Halo Infinite, que até não tem um mundo tão complexo quanto esse de fato, mas foi desenvolvido também em cima de uma plataforma base de 8ª geração e usou o poder das outras apenas para escalonar os detalhes, apresentando melhores visuais. No Series S, o jogo tem o modo qualidade, que usa resolução dinâmica, mas é estável na maior parte do tempo em 1080p em 30 quadros por segundo com ganho visual nas texturas, e tem o modo Performance, que usa o mesmo padrão de resolução, mas cai com mais frequência para 960p, perdendo alguns poucos elementos visuais para poder atingir o padrão de 60 fps. Agora, se quisermos olhar para um mundo maior e mais complexo para essa comparação, temos o famigerado caso de Assassin's Creed Valhalla, que depois de muita confusão a Ubisoft trouxe os 60 fps no modo performance do jogo, mesmo que ele precisasse atingir picos mínimos de 864p na resolução dinâmica para fazer isso aqui no Series S. E no caso de Assassin's Creed Valhalla, foi o diferencial dele, porque de uma forma bem ampla, se ignorarmos esse aspecto e colocarmos o jogo no Series S em comparação com as outras plataformas de 8ª geração, temos pouquíssimas diferenças visuais. O que quer dizer então que jogar no console custo-benefício de nova geração continua sendo justificável, porque você pode escolher como jogar e ainda executar o game com um dos pontos que a plataforma almeja, que são os 60 quadros por segundo. Aqui, o Series S continua trazendo um diferencial e que justifique você jogar nele. Mas para aí é um caso ainda mais interessante, eu diria que extremamente empenhado, podemos citar de maneira breve Metro Exodus, porque ele já apareceu aqui no canal em um vídeo detalhado sobre a sua versão no Series S. Metro
Exodus é um shooter com uma espécie de mundo aberto em alguns trechos que aqui entrega não apenas os 60 quadros por segundo, como também Ray Tracing na iluminação global depois de ter recebido um patch focado nos novos consoles que não deixou o Series S de fora. E o caso de Metro é interessante porque ele entendeu muito bem o foco do console, considerando que a plataforma não é voltada para uma resolução mais alta e se focando em recursos visuais exclusivos e altas taxas de quadros por segundo na performance. E sobre a resolução, é interessante ter em mente que se a plataforma tivesse foco nisso também, não justificaria a existência de um console mais forte, e além disso, ainda faria dela mais cara, porque o investimento seria maior. O Series S é literalmente para quem não tem grandes ambições nos visuais e quer apenas aproveitar a nova era de consoles sem muitas exigências gráficas, por um preço mais em conta. O problema é que às vezes as desenvolvedoras podem começar a confundir isso, e elas precisam ter em mente que o fato dele ser mais fraco não quer dizer que ele seja um console que foge de tudo do que os outros prometem nessa nova era. E sim, eles vão precisar de mais otimizações nele por conta de algumas limitações, mas quando se desenvolve um jogo para uma plataforma, o mínimo que se pode ter é consciência da responsabilidade dela e do que ela é capaz de fazer. E que talvez, se não fosse por ela, muita gente não teria acesso a um jogo, dificultando as vendas dele. Então, Metro não tem medo de usar a resolução dinâmica que oscila bastante em valores que variam de 512p até 1080p. E com tudo isso, ele faz mais do que o suficiente, porque ele consegue entregar as duas principais responsabilidades que a gente citou, Ray Tracing e Performance. É claro que existem casos que a gente vai ver que essa performance não conseguiu ser atendida, como por exemplo Watch Dogs Legion, que também é da Ubisoft, mas diferente de Assassin's Creed Valhalla, não conseguiu entregar 60 quadros por segundo, mas foi a porta de entrada para o Ray Tracing na plataforma, trazendo um dos pontos de nova geração ao menos. Em outras palavras, o que eu quero dizer com essa história toda é que não tem nada que justifique que Dying Light 2 se comporte do jeito que ele se comporta no Series S. Se tivesse um jogo que fizesse você sair de um Xbox One X para um Xbox Series S, por exemplo, esse jogo com toda certeza não seria Dying Light 2. E isso não tem nada a ver com a qualidade do game em si, avaliando elementos como gameplay, narrativa e dentre outros, mas sim como ele foi trazido para a plataforma sem considerar suas principais responsabilidades, e com isso, seu poder também. No mais, sobre essa performance e resolução, ao menos é interessante destacar que ambos são fixos. O jogo não tem problema de desempenho e a resolução não é dinâmica, e faz com que do começo ao fim você tenha uma experiência consistente dentro do que ele se propõe a apresentar na plataforma. Mas diante do que a gente viu, esse era o mínimo que ele podia trazer. Mas Dying Light 2 foi apenas a porta de entrada para a gente começar a mensurar como o Series S está sendo tratado pelas desenvolvedoras. Ainda tem um caso bastante específico que a gente vai trazer aqui para o canal eventualmente. Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Johnny! I got you. E no mais eu quero saber de você, o que você acha desse cenário todo do Series S começar a trazer jogos em 30 quadros por segundo, quando lá no começo a promessa foi em 60 ou até 120 quadros por segundo? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.